Bom dia, irmãos. Paz e graça, amém? Amém. Glória a Deus, né? Depois de uma noite abençoada, de descanso, aqui nós estamos. Amém? Se nós estamos aqui é porque o nosso bondoso Deus nos trouxe até aqui. Vamos falar com o Senhor mais uma vez, queridos? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós chegamos na Tua presença. Aqui, ó Deus, nós pedimos nesse momento, ó Pai, sabedoria, discernimento. Nós pedimos ao Senhor, meu Deus, que venha falar em nossos corações. Não deixa, meu Deus, que nada venha do homem, mas tudo que for feito aqui, ó Deus, que venha somente do Senhor para os nossos corações. Nos dê entendimento, ó Pai. Nós precisamos, ó Deus, a cada segundo do Senhor, ó Pai. O Senhor, nós, ó Pai, entendemos que nós somos dependentes do Senhor. E por isso, ó Pai, nós pedimos, em nome de Jesus, fala conosco. Pai, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor foi até aquela cruz, ó Pai, derramou o Teu sangue por nós. Pai, nos dando, ó Deus, salvação. O Senhor nos libertou da escravidão, ó Pai. Nós estávamos presos, ó Pai, no pecado. E o Senhor, ó Pai, nos libertou. Muito obrigado, ó Deus. Toda a honra e toda a glória para o Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje, né, queridos, muitos comemoram aí, né, a Páscoa. Essa semana eu estava na roça e eu não me lembro se foi quinta ou sexta-feira. Assim que eu já ia passando, um rapaz falou para mim o seguinte: amém, você vai trabalhar hoje? Eu falei, sim, vou. Ele falou, rapaz, você não vai ficar rico não. Eu falei, mas eu não estou trabalhando para ficar rico. Eu não trabalho por riqueza. Eu trabalho porque eu preciso trabalhar. Ele falou, rapaz, mas essa semana é Semana Santa. Eu falei, sim. Por isso eu respeito o Santo dos Santos. Por isso eu guardo Ele no meu coração. Eu guardo o Santo do Santo, que é Jesus. Eu não olho para o dia, mas eu olho para a cruz de Cristo. Eu não estou fazendo isso por desrespeitar ninguém. Falei para ele. Mas sim, nós devemos guardar a Páscoa, eu falei para ele. Nós devemos guardar. Só que ele já tinha tomado algumas, querido. Aí eu pergunto, muitas pessoas não estão entendendo o que é guardar a Páscoa. O respeito a Jesus, aquele que foi na cruz do Calvário, querido, e verteu o seu sangue por mim e por você. Muitos olham o dia e guardam o dia, guardam a semana. Não estou aqui indo contra não, tá, queridos? Cada um faz aquilo que está achando. Mas eu faço aquilo que está na Bíblia. Nós devemos sim guardar a Páscoa. Mas nós devemos entender o sentido, o significado da Páscoa. Eu tenho observado que muitas pessoas vão atrás dos outros. Se você perguntar o que significa, as pessoas não vão saber o significado da Páscoa. Mas o outro está fazendo, eu também estou fazendo. Então, querido, Páscoa não é dia só de comida e bebida. Nós temos que entender, querido, que tem algo forte por trás de tudo isso. Tem sofrimento, tem muita dor por trás de todo esse nome. Muito sofrimento. E Jesus, querido, ele se preparando para partir para o Pai. Hoje nós não vamos para Timóteo, não. Hoje nós vamos trazer uma pequena palavra e uma promessa que Jesus fez para nós. Quando ele se preparava para voltar para o seu reino, para junto do Pai, ele disse assim para os discípulos, versículo 14, ou melhor, capítulo 14 de João, Evangelho de João 14, de 1 até o 6. Evangelho de João 14,
de 1 ao 6. E depois nós vamos ler outros livros, porque nós vamos ver o que Deus tem para nós. Então assim diz a palavra do Senhor: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou lhe teria dito, pois vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabendo onde vou, e conheceis o caminho. Então disse Tomé: Senhor, não sabemos onde vais, para onde vais, e como podemos saber o caminho? Então disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, queridos? Esse é o Cordeiro, o Cristo, né? Aquele Cordeiro Pascual, aquele que foi à cruz do Calvário e derramou o sangue por nós. Jesus, ele fez uma promessa, que ele vai voltar. Mas como que nós podemos ter certeza que ele vai voltar? Como que nós temos certeza que isso pode acontecer? A primeira certeza é que ele já veio um dia. A primeira certeza é essa, é que ele veio um dia. Ele já pisou nessa terra. Nos momentos mais difíceis da vida do ser humano, querido, aonde tudo estava perdido, Cristo então veio a esse mundo. E quando nós vamos olhando a história do povo de Deus, nós vamos vendo que sempre Deus tem feito promessas e sempre tem cumprido as suas promessas. As promessas de Deus começam lá em Abraão, quando ele manda Abraão sair da terra, no meio da sua parentela, e ir para uma terra desconhecida, onde Abraão não conhecia, uma terra que ele ia mostrar, mas ele não tinha mostrado. E Abraão então obedece, sai do meio da parentela e vai a caminho de uma terra desconhecida, na obediência de Deus. Mas, querido, passados-se os tempos, ali houve então, um pecado. Abraão teve seus filhos. Abraão recebe mais uma promessa de Deus, que teria um filho, e que ele seria pai de uma grande nação. Abraão então vai dar uma ajudinha para Deus, e ele teve seu primeiro filho, não com Sara, mas com Agar, o Ismael. Mas logo depois veio o filho da promessa, Isaac, e depois, dali para cá, começou a geração. Veio Jacó, veio os filhos, e Jacó teve seus filhos. E você sabe da história que Jacó teve um filho chamado José. E esse filho chamado José era um filho aonde o pai gostava muito, por ser obediente. Jacó tinha vários filhos. Mas aí um dia a inveja bate no coração dos outros irmãos, então eles decidem matar José. E um dos irmãos então fala: não vamos matar, não vamos fazer isso. Então eles decidem jogar José dentro de uma cisterna. E logo depois vinha um mercador, um senhor vendendo as coisas, onde ele descia para o Egito. Eles tomaram uma decisão: então vamos vender José. E ali começa então a história, querido, uma história de sofrimento. A ida de José para o Egito. Querido, eu vou falar para vocês que Deus, ele já tem tudo preparado. Deus já tem os planos de salvação para nós, querido. Ele sabe que seus filhos vão se desviar, mas cedo ou mais tarde eles vão sentir um pouco meio desanimado. Mas Deus tem um plano de salvação. Só que nesse plano de salvação, aí é que entra, querido, para que
os filhos voltam novamente para o pai, ali há um sofrimento, há uma angústia muito grande, porque ao mesmo tempo que Deus, Ele não escraviza ninguém, Satanás, ele amarra a vida da pessoa, e Satanás, ele não quer que as pessoas sejam livres, sejam libertas, sejam salvas, então ele vai fazer de tudo para que essa pessoa continue no pecado. Então, querido, diz a palavra então ali que que o povo, José foi vendido e passa-se um tempo, José, a história todos sabem que José se tornou governador ali do Egito, somente Faraó era o mais acima de José, e José dava ordem em tudo ali. José se casa, teve filhos, e diz a palavra então, querido, que logo passado um tempo, houve-se uma fome muito grande naquela terra, aonde Deus tinha prometido para Abraão. Então diz a palavra então que o pai de José, Jacó, pede para os seus filhos ir até o Egito comprar comida, porque lá na terra deles não tinha comida. E ao chegar no Egito, eles têm uma surpresa. O irmão era o governador do Egito. O irmão tinha uma sabedoria muito grande vindo de Deus. Resumindo a história, José pede para que buscasse então a sua família, e dali desce então, me parece, não falha a memória, acho que 70 pessoas, ou não sei, me lembro muito a memória, querido, para o Egito. E dali para cá então os hebreus crescem muito no Egito. Ali eles começaram então a nascer filhos e filhas. No período onde José, ainda vivo, e Faraó, esse Faraó vivo ainda, o povo hebreu, os hebreus viveram uma vida maravilhosa, tranquila, porque José estava vivo, fazia muitas coisas que agradavam então os egípcios, principalmente Faraó, com a sua sabedoria, e o povo então viveram ali um tempo maravilhoso. E passado-se um tempo, morre então José, e morre também o Faraó. E é nesse período, querido, então, que começa então o povo de Deus, os hebreus, a sofrer. Então não se diz 400 anos de escravidão. 400 anos eles viveram ali, mas houve um período maravilhoso. Então diz a palavra, querido, que o povo de Deus começa a sofrer. E Deus então coloca o seu plano de salvação, de libertação em prática. Ele levanta Moisés. O povo já não estava mais aguentando e começa a clamar a dor, o sofrimento. E o clamor desse povo então chega ao coração de Deus. E Deus então levanta Moisés, o libertador. Diz a palavra então, querido, que quando Moisés recebe a ordem de Deus para libertar o povo, e que Moisés então desce para o Egito novamente, sai do meio ali do seu sogro Jetro, e ele vai então até o Egito. Ali Deus prepara Arão, seu irmão, para ajudar Moisés. Mas querido, quando Moisés então anuncia a Faraó, para que ele liberte o povo, você acha que Faraó ia aceitar, querido? Jamais. Então diz a palavra que Faraó não aceita libertar o povo. Então Deus precisou de usar o peso da sua mão. E vai contando-se a história que então Deus envia uma praga, envia outra praga, mais uma, e nada de Faraó então libertar o povo. Até então, querido, que chega a piores das piores. Então aqui entra, querido, uma história muito grande.
é a primeira Páscoa, foi essa daqui, lá no Egito. Foi quando Deus envia algo que ia causar, sim, querido, uma grande dor no coração daqueles que não obedecessem a Ele. Foi aonde Deus, lá em Êxodo 12, irmã, coloca aí Êxodo 12. Nós vamos ver o que está ali em Êxodo 12, versículo 1. Primeira coisa que acontece ali é o seguinte: falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio do mês, este vos será o primeiro dos meses do ano. Você está entendendo que o primeiro mês do ano deles não foi janeiro? Aqui Deus está falando assim: olha, lembra-se de uma coisa, aqui vai ter o início de uma nova vida de vocês. Aqui vai começar algo diferente na vida de vocês. É o marco, o memorial. Lembra então desse mês, que será o primeiro dos meses do ano. Esse será o primeiro mês do ano. Então, querido, tudo tem um começo, tem uma jornada na nossa vida. O povo já vivia num sofrimento, vivendo no meio da idolatria, no meio daquele povo idólatra, aonde eu creio que eles não tinham, eles seguiam o calendário deles, lá do Egito, do povo pagão. Só que Deus fala: agora vai ser diferente. Começa uma nova etapa na vida de vocês, uma jornada para a liberdade. O próximo versículo diz: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Próximo. Mas se a família for pequena para com o cordeiro, então tome um só com seus vizinhos, perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E eu guardarei até o 14º dia desse mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em umbrais e ombreiras, e nas virgas das portas, nas casas em que, comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas doce ou amarga? Amarga. E comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça com os seus pés, e e com as suas fissuras. E nada dele deixarei até amanhã. Mas o que dele ficar até o amanhã, queimarás ou queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis. Os vossos... aqui eu quero falar bem pausadamente, preste bem atenção. Assim, pois, comereis. Agora preste atenção no que ele fala. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e os vossos
cajado na mão, e o comereis, o quê? Apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Preste atenção que eu vou voltar ali depois. Próximo. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todos os primogênitos da terra, na terra do Egito, não é da terra não, na terra do Egito, desde o homem até os animais, e todos os deuses do Egito, farei juízos, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiveres. Vendo eu sangue, passarei, por quê? Esse é o significado da Páscoa, esse é o nome Páscoa, passagem, passar por cima. As pessoas complicam tanto a Páscoa, né? Aqui está o nome da Páscoa, passagem, passar por cima. Esse é o símbolo, é o significado da Páscoa. É muito forte, querido, quando nós olhamos, não é simplesmente um dia de comemorar. Querido, preste bem atenção no que está acontecendo aqui nessa primeira Páscoa. Olha de onde surgiu. Olha, tem sofrimento, tem dor, tem morte, tem angústia. O nome Páscoa significa isso daqui, olha. Passagem, passar por cima. Aí, querido, ele fala, aonde eu nem sei, passar por cima. E não haverá entre vós praga de o quê? Mortandade. Daquele que tiver o sinal do sangue nas portas, não vai atingir vocês. Quando eu feri a terra no Egito, o 14 que é o último, e este dia vos será por memória, e celebrar-o-ei por festa ao Senhor. Ele está falando que sempre daqui para frente, fará sim festa, em memória, para lembrar do que tem acontecido, festa ao Senhor, nas vossas gerações, e celebrarei por status perpétuo, para sempre. Pode ficar aí, segura aí. Mas Renito, então por que você leu lá o João 14, do 1 ao 6? Jesus, ele faz uma promessa de voltar, para nos buscar, para nos levar. Ele fala, filhos, não se turbe o vosso coração, fique tranquilo, crê em mim, eu estou falando, eu vou cumprir. Vocês vão passar por um momento difícil na vida, muitos vão dizer que é mentira, mas sim, eu nunca deixei de cumprir uma promessa. Querido, aqui está acontecendo algo muito importante, algo, querido, que é muito forte. Por isso eu respondi para aquele jovem, filho, eu guardo sim a Páscoa, eu celebro sim a Páscoa, porque eu sei o significado dela. Páscoa não significa, querido, eles estão trocando. Aí muitos falam assim, não tem perigo, não faz mal, mas faz mal sim, querido, tem perigo sim. Porque o perigo desse veneno é que está entrando no coração das nossas crianças. Nós temos algumas celebrações que parecem inofensivas, não tem veneno, mas tem um veneno mortal. É o Natal e a Páscoa, Joana. Porque o Natal, o símbolo do Natal não é mais o Jesus, é quem? É o Papai Noel. O símbolo da Páscoa não é mais o Cordeiro, é o coelho. Trocar o sangue de Cristo na Páscoa por uma calda quentinha de chocolate, sabia disso? É inofensivo, que tem a ver isso, você tomar um chocolate, não é pecado. Trocar o coração de Cristo, aquele que foi furado, atravessado por uma lança, por um ovo de chocolate, não é mais o Cordeiro. Mas o que tem isso de errado, não é? Não tem perigo, querido. Começa a ensinar o seu filho desde pequeno sobre a Páscoa, o coelhinho. Quando ele crescer, você pergunta o significado da Páscoa, ele vai falar, é o coelho que traz o ovo.
a Páscoa está chegando o coelho, está chegando o dia de ganhar um ovo, ele não vai saber o significado da Páscoa, o sentido da Páscoa. Quando chega o Natal está chegando, qual o significado do Natal, meu filho? É o Papai Noel que vai trazer o presente. Isso, o inimigo tem plantado esse veneno perigoso, querido, para tirar a visão da cruz de Cristo, daquilo que Cristo fez por nós, as coisas inofensivas, não tem perigo, querido, e nós agindo dessa forma, falando que não tem perigo, aí que corre o maior perigo das pessoas continuarem. É um grande perigo. Quer comprar o ovo, compra o ovo. Quer tomar chocolate, compra o chocolate. Jamais nós vamos ficar aqui debatendo para as pessoas não fazerem isso. Nós vamos pregar a palavra. Agora a pessoa que quiser continuar, continue. Que não quiser, eu não faço isso, porque eu entendi, querido, como chocolate, lógico, é gostoso, maravilhoso. Mas por que eu vou comprar ovo de chocolate de Páscoa para levar para a criança? Não vou fazer isso não. Hoje eu estou observando que algumas escolas já mudaram. Elas já colocam o desenho do cordeirinho, né? A gente já vê muitas escolas fazendo isso, colocando o cordeiro. Mas muitas escolas colocam uma máscarazinha ainda do coelho. E continua ensinando, passando para aquelas crianças o coelho. Eu aprendi que era o coelho desde pequeno. Desde pequeno. Eu já contei essa história aqui, eu vou contar de novo, porque tem gente que não escutou. Lá onde eu morei, lá a grana era pouca, então lá não era ovo de chocolate. Dava nessa noite, o que eles faziam? O Taíde já até riu lá, porque ele já sabe, ele viveu lá. Isso. A gente fazia um cestinho de capim, e a mamãe falava assim, você coloca em tal lugar no cantinho, porque de noite o coelho vai trazer um ovo. E lá na roça existe uma raiz, uma batata assim, que você cozinha o ovo junto, ela fica vermelhinha, colorida. Vocês sabem qual que é, né? Vocês são da roça, vocês devem saber aí. Você arranca, ela tem uma raiz assim, uma batatazinha vermelha. Então você pica ela e coloca o ovo de galinha ali e deixa cozinhar. Depois de cozido você tira, ele fica roxinho. É uma coisa engraçada, eu tenho lá na roça. Então o que eles faziam? Quando eles não tinham tinta para pintar o ovo, eles cozinhavam aquilo. De manhã, a primeira coisa que eu fazia, eu quase não dormia, mas a mamãe falava, não pode vir, você tem que ficar, não pode. Mas eu levantava de manhã, quando eu chegava, tinha 4, 5 ovinhos roxinhos daquele lá. E eu ficava, o coelho chegou na nossa casa, que maravilha. E aquilo, querido, eu quase não tinha coragem de comer aquele ovo, porque era bonitinho, e na minha mente era o coelho. Eu andava para aquelas roças de milho, para aquelas beiradas, querendo achar o coelho. E eles falavam que o coelho era grandão, ele era muito bonito, eu tentava achar o coelho. E eu ficava naquele negócio. E olha, querido, que na nossa congregação, também na comemoração, tinha a figura do coelho dentro da igreja. Era entregue para nós coelhinho de chocolate dentro da igreja, na escolinha bíblica dominical. Preste bem atenção, aonde que não poderia ter na escola bíblica dominical, tinha o coelhinho de chocolate, tinha o Papai Noelzinho de chocolate. Começa na escola bíblica dominical ensinando tudo errado, querido. Ensina tudo errado a criança. Misericórdia. Eu não sei porquê, mas colocaram meu sobrenome, Renilton Coelho. Você está entendendo que situação que eu estou vivendo? Meu sobrenome Coelho. Ai, Jesus, tem misericórdia. Até nisso eu vou falar, hein? É só Jesus para ter misericórdia mesmo. Então é isso, eu cresci com essa visão. Mas para a graça e a misericórdia de Deus, eu fui crescendo, e essas coisas não foi entrando dentro de mim, parece que isso foi saindo. E eu fui aprendendo, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu fui vendo que esse negócio estava na contramão, querido. Eu fui percebendo que esse negócio estava errado. E quando eu chegava na igreja, na festa de Natal, que eu vi aquela árvore de Natal, com o Papai Noel, que doía meu coração. Quando eu via as irmãs entregando o chocolatezinho, o ovinho de chocolate e o coelhinho, doía no meu coração, porque Deus não tinha nada.
Aí, querido, o que eu vou falar, esse veneno dessa serpente é terrível. Esse veneno é mortal. Então Jesus, ele faz uma promessa, querido, que vai voltar para nos buscar. Mas eu ainda não entendi. Querido, preste bem atenção, tudo começa. Tudo tem um começo. Tudo tem um começo. O povo estava no Egito por quê, querido? Por que eles foram parar no Egito? Por causa da desobediência, por causa do pecado. Deus já tinha prometido uma terra, aonde o quê? Maravilhosa, não é? Uma terra fértil, onde mana leite e mel. Abraão já estava lá. A desobediência, o pecado, fez com que ele saísse dessa terra e fosse para o Egito. Ali eles ficaram escravos do pecado, do homem. O homem, Faraó, Egito, representa coisa ruim. Agora precisa do povo ser o quê? Libertado. E quem é que pode libertar esse povo? Somente um: Deus. Deus, quando levanta Moisés, simplesmente não é Moisés. Moisés representava quem? Isso, Cristo, Jesus, o libertador, o que viria para nos libertar, querido. Então preste bem atenção que Jesus, que Deus então falando para Moisés, depois de tudo isso acontecer, vocês vão fazer memória, vocês vão guardar, vocês vão festejar, de geração em geração, isso que vocês estão vivenciando, isso que está acontecendo, de geração em geração, vocês vão passando isso, para que isso não caia no esquecimento. Aí Satanás, ele começa, né, Jonas? Dali para cá ele pensou o seguinte: eu tenho que bolar um plano, para que as gerações futuras, ao pouco, vai esquecendo dessa comemoração. Aos poucos, essas gerações que vão crescendo, elas precisam esquecer disso que está acontecendo aqui hoje. Satanás, então, ele começa a bolar um plano, porque ali era o cordeiro. Pega um cordeiro, e Satanás, então, ele precisava bolar um plano. E esse plano, querido, por incrível que pareça, ele não desistiu desse plano. Por isso que de geração em geração, desde aquele tempo, no deserto, eles faziam sim essas festas, para lembrar do que aconteceu na saída. Diz a palavra então que a morte, passou por cima das casas, e não atingiu nenhum dos hebreus, não atingiu nenhum daqueles que tinham sangue nas portas. Todos aqueles foram protegidos. Aquele sangue representava o sangue de quem? De Jesus Cristo, que um dia ia verter, ia derramar na cruz do Calvário por todos nós. Então diz a palavra, querido, que a morte então passa por cima e não atinge aqueles que tinham sangue cravado na porta. Aquele que tem a marca de Cristo, aquele que tem o sangue do Cordeiro, ele não é atingido, querido. Amém? Então por isso então surge a primeira Páscoa. A Páscoa, então, o significado da Páscoa é isso, querido. Jesus é a pedra, o quê? Angular da Páscoa. Se você tirar essa pedra, tudo vai esmoronar. Jesus é a pedra angular da Páscoa. Se tirar essa pedra, tudo está acabado. Ele é o centro, Ele é o Cordeiro, que veio para tirar o pecado do mundo. Então temos que guardar a Páscoa? Temos. Quem é a pedra angular? Quem é o centro? Jesus. Precisamos guardar Ele em nosso coração. Precisamos lembrar, sim, precisamos. Festejamos. Mas às vezes, querido, às vezes passa a semana, e a gente não lembra, não é?
Então, querido, então Jesus ele faz uma promessa assim, então esse povo ele cai. Agora, preste bem atenção, que Deus, depois de bastante tempo, muitos anos o povo sofrendo, Deus cumpre a sua promessa. Envia o libertador. Ali então, querido, começa então a jornada rumo à liberdade. Deus cumprindo a sua promessa, amém? O povo que passou vários anos sendo escravo, agora sendo liberto. Chegou o libertador. Você está entendendo que Moisés só foi um símbolo? Quem é que está libertando? Quem é que está derramando sangue? Jesus Cristo. A ação é de Deus. O poder é de Deus. Nós somos apenas embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Porque o poder é de Deus, a ação é de Deus. E ali começa então a jornada, querido. A grande promessa de Deus. Lembra da passagem ontem que nós limos? Eu falei que sobre o pecado, esse veneno terrível que o inimigo está plantando no coração das pessoas, estão tirando o olhar da cruz de Cristo e olhando para o coelho, olhando para o Papai Noel. Esse veneno é mortal, entrando surrateiro no coração das nossas crianças. E às vezes as igrejas não estão aí, não tem perigo, não vejo mal nisso. Você lembra da serpente no deserto? Você lembra que quando o povo ficou ali nervoso, reclamando, para que o Senhor tirou nós do Egito, para morrer nesse deserto? Moisés também reclamou, ficou nervoso. Aí Deus manda uma praga de serpentes mortais. Aquela serpente picava os homens, e muitos o quê? Morriam. Então Deus vai falar para Moisés o quê? Moisés, levante uma serpente de quê? De bronze. Para que quando esse povo for picado pela serpente, eles vão olhar para essa serpente de bronze e vai fazer o quê, querido? Vai acontecer o quê se vocês olharem para a serpente de bronze, querido? Não. Foi picado pela serpente. Deus manda então ele levantar uma serpente de bronze lá. E quando então ele for picado, que o veneno já está fazendo efeito em seu organismo, eles olham para a serpente, eles eram curados. Agora aquela serpente que rastejava para o chão, picando, querido, ela tinha um veneno mortal. Esse veneno, hoje, para mim, hoje no meu coração, é o pecado. Aquela serpente que representava, que João vai falar assim, que vai fazer simbolicamente representando Jesus, a de bronze, aquela é aquele Jesus, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que Cristo fosse levantado na cruz. Então preste bem atenção, quem é que livrava, quem é que curava as pessoas do veneno daquela serpente? Jesus Cristo. E quem é, querido, que veio na cruz do Calvário e que nos curou, nos livrou de todo o pecado, de toda a maldição? Jesus Cristo. Então, querido, preste bem atenção que o veneno da serpente é mortal, é surrateiro. Assim como aquela serpente também no deserto picava e matava, assim tem muitos venenos de serpente. A serpente simboliza, aquela serpente mortal simboliza o diabo, querido, Satanás. Ele é a serpente perigosa. Não estou falando da serpente levantada, não. Aquela representava Jesus. Estou falando do veneno mortal. E muitos venenos são plantados dentro da igreja, no coração das crianças. E nós precisamos cuidar disso. E esse veneno, às vezes, ele se torna mortal, querido. Por isso temos que olhar para a cruz de Cristo. Por isso nós temos que sim olhar para celebrar a festa. Sim, nós precisamos lembrar e guardar a Páscoa, porque toda vez que nós olhamos para a Páscoa, para aquilo que Cristo fez na cruz, nós lembramos que Ele é o Cordeiro, que Ele tira o pecado do mundo, Ele tirou o pecado do mundo.
Ele tira esse veneno da serpente que é Satanás. Não o coelho, não o Papai Noel. Senão vai crescendo, querido, uma geração envenenada, uma geração doente, que não olha para a cruz de Cristo, que simplesmente no dia de hoje, de ontem para hoje, não sei, passa aqueles filmes na televisão, que coisa triste, meu Deus, que coisa linda, meu Deus, aconteceu, mas eles acham que é aquilo ali, pronto. A maioria acha que aquilo ali acabou. Não, querido, não é somente aquilo ali. Então nós precisamos ensinar nossas crianças desde a escolinha bíblica, que não é o coelho, não é o Papai Noel. Não podemos trocar o sangue de Cristo por uma xícara de chocolate quente. Pode tomar? Pode. Não precisa ser só nesse dia, simbolizando esse negócio, nada disso. Mas o sangue de Cristo foi vertido na cruz, foi derramado na cruz, por mim e por você. Não foi um copo, não saiu de Jesus chocolate não, querido. Saiu sangue, preço muito alto, muito caro. Então, querido, preste atenção que eles continuaram pelo deserto. Sempre quando chegava nessa data, eles comemoravam a Páscoa. Eles respeitavam o verdadeiro sentido, significado da Páscoa. Mas os tempos foram mudando. Os anos foram passando e passaram-se então 40 anos, não é? Eles ficaram habitaram-se ali no deserto por 40 anos. Então chega uma ordem de Deus para que eles atravessassem o Jordão depois da morte de Moisés. A velha geração tinha morrido. Só fica 2, Josué e Caleb. A nova geração é que vai entrar na terra. E Deus falou que era para fazer aquilo ali de geração em geração. Só que a nova geração, querido, já estava perdendo o sentido das coisas. Eles entram na terra prometida. Só que dali para cá, o inimigo vai colocar os seus planos, em prática. Mas Deus nunca, querido, deixou de lutar pelo seu povo. Deus, Ele nunca deixou de lutar pelo seu povo. Ele sempre tem colocado os seus planos, porque o plano de Deus, os planos de Deus jamais serão frustrados. Jamais. O inimigo tenta derrotar, o inimigo tenta tirar, mas Deus sempre está lutando pela salvação do seu povo. Então, querido, chega um momento que me chama a atenção. Agora me veio à memória. Você lembra? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Quando o anjo vai anunciar, vai segurando aí, irmão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ou melhor, vamos ver Lucas 24. Lucas 24. Só que antes de Lucas 24, deixa eu ver se está escrito aqui em Lucas 2. Antes do Lucas 24, coloca Lucas 2 aí, fazendo um favor. Então o povo ele entra na terra prometida e continuaram então celebrando sim, querido. Eles continuaram fazendo memória da Páscoa. O tempo vai passando. E Deus tinha feito uma promessa que ia enviar. Quem é que Deus ia enviar? Um Salvador, o Libertador. Ele tinha feito uma promessa que ele ia enviar um para libertar o povo, para salvar, para libertar o povo. Mas o tempo foi passando, não é? O povo está ali agora na terra prometida. Teve que lutar para conquistar. Então diz a palavra, querido, que passa muito tempo. Ouve-se uma notícia. E essa notícia, querido, é que me chama a atenção. Olha o que está acontecendo ali, olha.
E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte, espera aí, mano, deixa eu ver se é isso daqui. Não, versículo 8. 2, versículo 8. Nós vamos ver até o 8 até... Isso daí, versículo 8. Vamos lendo aí. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e aguardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles e fez o quê? E a glória do Senhor cercou de um resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria. Olha o que os anjos falam: eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o quê? Todo o povo. Olha só, pois na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Vamos ler mais um. E isto será por sinal: achareis o menino envolto em pano e deitado numa manjedoura. Vamos ler mais um aí. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão de quê, querido? De exército, dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com todos os homens. Amém? Aqui chegou uma notícia maravilhosa. Eis que nasceu o libertador, eis que nasceu o Salvador, aquele que havia sido prometido. Deus promete, Deus cumpre. Agora Cristo já está entre os homens. Aqui a Bíblia fala que Cristo agora, aquele cordeiro pascual lá de Êxodo, aquele, querido, que eles mataram, comeram, passaram sangue no umbral, agora ele nasce. Aqui chega a voz do anjo, o anjo falando: ei, olha, vocês lembram do cordeiro lá, aquele cordeiro da Páscoa, ele nasceu, filho, ele está no meio de vocês, vai em busca dele. Ele nasceu. É a maior alegria, porque falou que de grande alegria, porque agora surge aquele que vai libertar a nação das garras do inimigo. Amém? Então, querido, diz a palavra que ele começa a jornada. Ele começa então a jornada. Só que Jesus, ele tinha um propósito. Você lembra que o cordeiro foi sacrificado? Só que para nos libertar, ele precisava ir à cruz e ser sacrificado. Então, por isso, querido, que nesse dia nós comemoramos. Eu não sei se a palavra é comemorar, mas é porque nesse dia nós lembramos do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É por isso que nesse dia os cristãos, eles param realmente para ver o que Cristo fez por nós. O sangue vertido, o sangue derramado na cruz. Aquele cordeiro, a primeira Páscoa. Mas hoje, querido, ele foi à cruz, mas ele venceu a morte. Não tem a morte que passou, matando todo mundo, de menos aqueles que tinham sangue na porta. Cristo na cruz do Calvário, diz a palavra que ele veio para nos dar vida.
Porque agora nós temos o sangue, nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Amém? Por isso, nós não tememos a morte. Por isso nós temos a certeza da nossa salvação, a certeza da nossa vida eterna. Por isso, querido, nós passamos da morte física para o quê? Para a eternidade com Cristo. Por causa do sacrifício que Ele fez na cruz. Então diz a palavra, querido, que Ele se preparando para voltar então para o céu. Ele fala para os discípulos: filhos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu ainda tenho que cumprir o principal que eu vim fazer aqui. Mas eu quero falar uma coisa para vocês e deixar vocês tranquilos. Não se turbe, não se aquiete o coração de vocês. Não fica perturbado. Porque para onde eu estou indo, há muitas moradas e eu vou lá preparar uma para você, outra para você, outra para você, outra para você. Fique tranquilo. E depois que eu preparar essa morada, meus filhos, eu vou buscar vocês. Eu vou buscar vocês para mim mesmo. Mas vocês precisam crer. Vocês precisam confiar. Vocês precisam acreditar. Vocês precisam ficar sossegados. E mais tarde então, Jesus foi levado à cruz. Você sabe por quê, querido, que eu acredito? Porque eu tenho prova que Ele vai voltar. Porque em Lucas 24, em Lucas 24, de 1 a 6, assim está escrito. Preste bem atenção. Logo depois, ele falando essas coisas, ele foi levado à cruz do Calvário. Ali a Bíblia fala que ele foi entregue à morte. Ele se entregou à morte. Amém? Mas no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E algumas outras coisas com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. Eita glória! E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela dois homens. Na sua tavarões, né? Sim, com vestes resplandecentes. Quem é esses homens? Os anjos. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: aqui, querido, que entra, preste bem atenção, o porquê que eu creio na promessa que Ele fez. Olha o que os anjos falaram para a mulher. E lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Sabe por que Ele vai voltar para nos buscar, querido? Porque Ele não está na sepultura, porque Ele não está preso na cruz. Os anjos falaram: por que vocês estão buscando Ele que vive no meio dos mortos? Jesus não está morto, Ele está vivo. Por que vocês buscam Ele no meio dos mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Os anjos falaram para ela: Ele não está aqui na sepultura, Ele não está na cruz, Ele não está na sepultura, Ele ressuscitou, por isso que o túmulo está vazio. Ele ressuscitou,
lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Querido, por isso é a prova de que Ele falou que Ele vai voltar. Filhos, não se turbe, não se preocupe. Tudo que vocês vão ver acontecer daqui para frente, vocês vão ficar assustados, sim, mas não se preocupe, porque eu vou voltar para o Pai e vou preparar a morada. E Ele está provando que Ele não está morto, querido. Só que chega numa data dessa, olha o que ele falou, os anjos falaram para as mulheres: por que vocês procuram o que está vivo no meio dos mortos? Mas muitas religiões, muitas igrejas ficam adorando um Deus morto, buscando um Deus que está vivo no meio dos mortos. O próprio anjo falou: gente, mulheres, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Vai buscar Ele, porque Ele está vivo. Busca Ele, clama a Ele, somente a Ele. Porque a promessa que Ele fez, Ele falou: eu mesmo vou preparar lugar, eu mesmo vou voltar para buscar vocês, querido. Ele fez a promessa que Ele ia voltar, mas que Ele voltaria para essa terra para nos buscar. Essa é a promessa desse Cordeiro, o Cordeiro Pascual, aquele que tirou o pecado do mundo, aquele que está vivo à destra direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você. Não existe outro caminho, porque depois Ele vai falar: filhos, vocês não se turbe o vosso coração, fique tranquilo, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar lugar, e se eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Então quer dizer, vocês vão estar juntinho de mim, porque Ele é o único que tem poder para fazer isso. Por que Ele tem poder para fazer isso? Porque Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, por mim e por você. A prova de que nós temos que servir um Deus vivo, o único que nós devemos buscar, o único que nós devemos fazer as nossas clamações, as nossas orações, somente a Ele, querido. E Ele fala mais para os discípulos: filhos, e muitas pessoas têm essa mesma ideia de Tomé: Senhor, nós não sabemos, ou melhor, Tomé ele vai fazer uma pergunta: Senhor, mostra-nos o caminho, porque nós não sabemos. Porque tem muitas pessoas que nem Tomé realmente não sabia do caminho. Não estou falando que Tomé se perdeu, não, querido. Mas existem muitas pessoas ainda nos dias de hoje que não sabem o verdadeiro caminho que leva ao céu, que acha que todos os caminhos levam ao céu. Só existe um caminho, só um, é aquele que Ele mesmo deixou claro. Ele vai falar assim: filho, eu vou te falar um negócio. Sabe qual é o caminho? Eu sou o caminho, eu sou. Mas o que, querido? A verdade. Eu sou a vida, e ninguém de vocês vem ao Pai se não for por mim. Então, querido, preste bem atenção, querido, que Jesus está dando aqui uma palavra, uma promessa que vai voltar, vai nos buscar, depois tiver tudo preparado, mas também Ele está falando que nós precisamos estar no caminho. Nós precisamos estar ligados nesse caminho, nós precisamos estar ligados nele. Sim, querido, então, como que eu vou entender essas coisas? Olhando para a cruz de Cristo, olhando para o sacrifício que Ele fez. Aí você vai olhar e vai falar assim: poxa vida, Ele fez tudo aquilo que era para mim fazer, Ele fez no meu lugar. Tudo que era para mim passar, Ele passou por mim. Então começa, querido, a refletir, começa a entender isso. Que a Páscoa não é só um dia de torta, um dia de chocolate, um dia de churrasco, dia de beber, dia de fazer isso, dia de fazer aquilo, dia de ficar em casa e não trabalhar e ficar que nem uma estátua, não, porque isso é pecado, esse dia é santo. Esquece de guardar o santo do santo no coração
na alma. Estão santificando o dia e o verdadeiro santo mesmo, que é santo do santo, Senhor do Senhor, que foi na cruz do Calvário, esse está ficando para lá. Vamos guardar a Páscoa, querido. Vamos guardar sim, querido. Vamos respeitar sim. A Páscoa é Jesus. É Cristo Jesus. A falta de respeito com Deus é tão grande, que quando chegava no sábado, aleluia, eu tomava uma coça. Você entende essa história? Agora o que eu quero dizer com isso, querido? Menino, você está dando sorte porque essa semana é Semana Santa. Mas deixa eu chegar sábado. Eu tomava uma chinela. Você está rindo, né? O que eu quero dizer com isso? A pessoa fica a semana todo dia sem fazer nada, mas quando dá no sábado, aleluia, aí vai cheirar, vai fazer tanta coisa errada. O que valeu isso, querido? O que valeu isso? Eu não esqueço dessas histórias, porque é de criança, né? Você está dando sorte porque essa Semana Santa, rapaz, mas quando chegava no sábado, eu ficava com o lombo ardendo. Tomava uma coça. Eu não sei por que não podia bater na Semana Santa, não sei por quê. Você está entendendo que a visão da pessoa é totalmente distorcida, querido? O respeito a Deus não é só naquele dia. Nós temos que entender, nós temos que olhar para a cruz de Cristo todos os dias. Nós temos que guardar o que Ele fez todos os dias. Sim, esse é um dia especial, tudo bem. Mas então vamos fazer conforme a palavra de Deus? Não o que o homem está colocando para ser feito, está tudo errado. Trocando Jesus por tanta coisa, não é? Essa é a Páscoa, querido. A Páscoa verdadeira é Jesus, amém? Então preste bem atenção. Aquele que olhar realmente, guardar a Páscoa verdadeiramente correta, aquele que não deixar, não desviar o olhar da cruz de Cristo, do sacrifício de Cristo, Ele está falando, eu vou buscar vocês para mim, vou trazer e vocês vão morar comigo, amém? A promessa de Deus é essa, a promessa de Jesus é essa, e Ele vai cumprir. Esteja preparado, esteja no caminho, esteja certo no caminho, porque Ele vai buscar cada um de nós, Ele vai buscar a sua igreja. Vamos falar com Deus? Abaixa a sua cabeça em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Pai, nós chegamos na Tua presença. Como é lindo, ó Pai, entender a Tua palavra, como é lindo, ó Deus, saber que o Senhor nos resgatou da mão do inimigo, ó Pai. O Senhor nos trouxe, ó Deus, o Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu a vitória na cruz do Calvário. Sim, ó Deus, hoje nós somos livres, ó Pai, porque o Senhor nos libertou. E aqui nós estamos, ó Deus, esperando, ó Deus, sim, ó Pai, esperando o Senhor voltar e nos levar para junto do Senhor. Nós temos essa certeza, ó Pai. Eu tenho a certeza da minha salvação, eu tenho certeza que todos também estão dizendo isso aqui, ó Pai. Aqueles que entenderam verdadeiramente o significado da Páscoa. Sim, ó Deus, o sacrifício que o Senhor fez por nós. Eis o Cordeiro que tira todo o pecado do mundo. Foi na cruz do Calvário, verteu o seu sangue por mim, que não sou merecedor, mas mesmo assim o Senhor me resgatou. Muito obrigado, ó Deus. Nos dê um dia, ó Deus, na presença do Senhor. Um dia, ó Deus, protegido, guardado pelo Senhor. E que nós possamos ser bênção nas vidas das pessoas por aí, ó Pai. Em nome de Jesus. Assim nós oramos. Amém e amém.